Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu não sei qual é a sua fome, eu não sei qual é a tua sede nessa noite, mas talvez aí na sua frente tem um sofá, ou tem um tapete. Eu queria te desafiar a ser intenso em adoração. Eu quero que você venha aqui aonde você estiver agora, o Espírito Santo pode te tocar. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir vontade de se prostrar, se prostre. Se você sentir vontade de gritar, grite. Mas se rasgue diante dele nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, e eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, e eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, e eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Onde você estiver, ofereça a sua adoração a Ele. Onde você estiver, ofereça a sua adoração a Ele. Como nós amamos a Tua presença, Pai. Como nós amamos a Tua presença. Jesus, Tu és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei. Você pode declarar isso na sua casa? Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, adorarei a Ti. Graça, poder, unção, amor de Deus, flua, Senhor, flua através desse vídeo, flua através dessa adoração. Encontra, Senhor, homens e mulheres sedentos. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Usa, Senhor, a vida do líder Edson, com graça, poder, ousadia, unção de Deus. Que não seja ele ministrando, mas o próprio Espírito Santo. E você, irmão, esteja com seu coração aberto para que o Senhor dê para nós essa noite. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito legal estarmos mais uma vez conectados, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e mais uma vez Ele vai nos abençoar nesse momento através da palavra dEle. Amém? Antes de nós começarmos, eu queria orar rapidinho. Deus está abençoando esse momento, abençoando essa palavra. Creio que vai falar direto ao nosso coração, amém? Pai querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, na vida da igreja mundial, Pai amado, em tudo que o Senhor tem realizado.
cada cuidado, Deus, com amor. O Senhor tem nos guardado, tem separado, Deus, as nossas vidas, ó Deus. E eu creio em nome de Jesus, Pai amado, que independente de qualquer circunstância, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa-nos, ó Deus, essa noite com essa palavra, Senhor, que venha falar diretamente ao coração de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus, estamos muito felizes, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todas as circunstâncias, apesar dessa pandemia, apesar das crises, dificuldades que os irmãos têm passado. Eu vou dizer alguma coisa para você: estamos felizes porque temos o nosso amor em Cristo Jesus. E a palavra que eu quero trazer para vocês essa noite é a fé em Cristo. A fé em Cristo nos faz vencer. Irmãos, onde nós temos depositado a nossa fé? O que nós temos crido nesses dias? Em que você tem acreditado? A nossa fé está em Cristo. E hoje as pessoas estão esquecendo disso, estão esquecendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, estão esquecendo da fonte principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o principal autor da nossa fé. Para que possamos ter acesso ao Pai, para que possamos ter acesso à vida eterna, para que possamos ter acesso à palavra da vida. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, todos conhecem essa passagem, fala bem assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmão, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão negando a sua fé. Estão deixando de acreditar na promessa que Deus já nos deu há mais de 2020 anos atrás. Aliás, essa promessa foi nos dada no início de tudo. Lá em Gênesis mesmo, o Senhor nos prometeu. Ele profetizou ali sobre a vida da Eva, que a descendência dela seria a descendência que pisaria na cabeça da serpente. A descendência que é a do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a descendência que somos nós hoje, do pai Abraão. Muitos esqueceram dessa promessa. Muitos esqueceram. E depois nos foi profetizado através de Isaías que enviaria o Filho do Deus Altíssimo para nos salvar. E quantas pessoas têm lembrado disso? Quantas vezes você tem lembrado do Senhor Jesus na sua vida? Aqui diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ter acesso ao Pai se não passar por Ele. Essa passagem é muito interessante. Nós entendemos que Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele é a verdade. Muitas vezes você tem vivido uma mentira, você tem vivido uma vida aí de engano. Eu vou te falar, Jesus é a verdade. E você tem tido várias atitudes de chegar até Deus. Às vezes a sua oração não tem passado do teto. Você tem tentado chegar até Deus, você tem tentado chegar a Deus através das suas orações, através do seu clamor, através do teu choro. Mas isso não tem alcançado o trono de Deus. Sabe por quê, irmão? Ô irmã, sabe por quê? Porque está faltando a fé em Cristo Jesus. Ele é o principal intermediador entre nós e o Pai Celestial. Lá em João 1,3, eu vou citar aqui alguns versículos, ok? Se vocês puderem ir anotando, quem estiver anotando, tá? E a gente vai nos falando, mas o principal foco dessa mensagem é você lembrar que a nossa fé está em Cristo Jesus. E essa fé em Cristo Jesus que vai fazer a gente vencer todas as coisas. Lá em João 1,3 fala bem assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Essa passagem foi pregada nos 15, muito legal. O Henrique tem essa palavra na cabeça. Muito interessante isso, irmãos. Se o Senhor Jesus não tivesse sido enviado a esse mundo, se Deus não tivesse mandado o seu Filho por nós não estaríamos aqui. E nada do que foi feito existiria. É o que diz a palavra.
Lá em João 1,10, está bem assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Irmãos, muitas vezes não, praticamente muitas pessoas querem acreditar no Senhor Jesus Cristo, mas não acreditam. Querem conhecê-lo, mas não conhecem Ele de verdade. Como eu disse, muitos não reconheceram ainda o Filho de Deus. Ouvem falar, mas nem querem saber. Algumas vezes até o procuram, mas não querem se entregar a Ele. Querem a sua bênção, mas não aceitam o seu sacrifício. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi nos dado para trazer a salvação. Ele veio para isso. Ele veio para fazer com que a gente venhamos a conhecer o verdadeiro amor de Deus sobre nossas vidas. Não podemos ser, irmãos, como aqueles homens que, em várias passagens do Senhor Jesus Cristo, em várias passagens dele lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, quantas vezes ele fazendo os seus milagres, fazendo os seus prodígios ali, as pessoas que estavam ali em volta deles, aqueles que duvidavam, aqueles que não acreditavam naquilo que ele falava, razoaram sobre a sua palavra, sobre aquilo que ele designava. O próprio Senhor Jesus Cristo já via isso no coração. Ele já conseguia saber o que aqueles homens tinham no seu coração, a palavra dizia. Muitas vezes somos assim, irmãos, muitas vezes nós ficamos em dúvidas. Será que Ele vai fazer? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele vai operar na minha vida? Será que Ele vai me abençoar a minha casa? Será que Ele vai me dar esse emprego? Será que Ele vai abençoar a minha família? Será que eu sou salvo? Irmãos, esse período que está acontecendo agora, o diabo está trazendo dúvida no seu coração. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus não vai trazer dúvida no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai testificar a verdade da palavra de Deus no seu coração. Vai fazer com que você entenda a verdade de Deus que foi proclamada na sua palavra. Vai fazer com que você entenda o propósito do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Vai fazer com que você entenda o propósito da vida de Deus sobre você. Entenda isso, meus irmãos. Por isso que nós, que já temos uma nova vida e conhecemos o verdadeiro amor de Deus, precisamos nos manifestar a essas pessoas. Precisamos falar àqueles que estão perdidos, àqueles que estão doentes, àqueles que estão sem fé, aqueles que não conseguem orar, aqueles que não conseguem clamar, que não conseguem entender o verdadeiro amor de Deus. Nós que somos igreja, que entendemos o propósito de Deus, não podemos ficar com isso só para nós, irmãos. Ligue para as pessoas, orem pelas pessoas nesses dias, aqueles que estão desesperados, com medo, não entendendo a situação, não entendendo o que está acontecendo. Se você agora, irmão, você entende que você é salvo e remido pelo sangue, que você tem a fé em Cristo Jesus, que você sabe que você é filho de Deus, filha de Deus, você não pode ficar só com isso com você na sua casa. Você precisa compartilhar, você precisa clamar pela vida das pessoas. Não podemos ficar só no o que tem acontecido. O mundo está fazendo isso. O diabo, ele está com esse programa aí, ele quer colocar cada um num quadrado. Aquele que está com a sua fé vai ficar só com ela, também não vai compartilhar. Aquele que está com medo vai ficar ali só com medo, também não vai conseguir falar com ninguém. É isso que o mundo está pregando, irmãos. Mas não fique com isso. Não se atente a isso. O Senhor Jesus tem vida para nós. Amém? Lá em 1 João 4, no versículo 18 e 19, Deus fala algo muito interessante. O Senhor Jesus fala: no amor não há medo, ao contrário,
o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe o castigo ou o tormento. Aquele que tem medo não está aperfeiçoando o verdadeiro amor. E no 19 fala: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, aquele que está com medo hoje, a pessoa que está com medo, preocupada, a pessoa que não está conseguindo refletir, né, com medo da pandemia, com medo de várias coisas, com medo da morte, ela não está conseguindo exercer esse verdadeiro amor de Deus na vida dela. Ela não está conseguindo exercer esse verdadeiro amor sobre ela, sobre o próximo que está por ela, sobre a sua família, por causa do medo, por causa do pânico, por causa da dúvida que o diabo e o mundo têm lançado na vida da pessoa. Aqui fala, porque porque o medo supõe castigo, o tormento. E aquele que tem medo não consegue expressar ou aperfeiçoar o verdadeiro amor. Você é amado. Você é amada de Deus. Entenda isso. E Ele já nos amou primeiro. Já nos amou antes mesmo de nós sermos concebidos. O Senhor já tinha nos amado. Você nasceu para um propósito. Você existe para um propósito. Você não está aqui à toa. Existe um chamado de Deus para você e você precisa acordar para isso. E nesses dias, irmãos, nesse dia nós estamos sendo preparados. Estamos sendo preparados para ser a verdadeira igreja de Cristo. Ainda não estamos na grande perseguição. Isso é uma doença que apareceu, como muitas que já apareceram por aí nesse mundo. Mas ainda, isso não se tornou uma perseguição na sua vida. Isso ainda não impede você de orar. Isso ainda não impede você de buscar. Essa doença não impede você de proclamar o amor de Cristo. Não impede você de pregar. Não está impedindo a gente de pregar essa live. Não está impedindo a gente de sair nas ruas e falar do amor de Cristo. Pode ser que vá ficar pior. Mas não importa. Sabe por quê? Porque a nossa fé está em Cristo. E Ele disse: eu já venci o mundo. E se o Senhor Jesus Cristo venceu esse mundo, nós vencemos junto com Ele. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu também queria que você acompanhasse comigo agora, lá no livro de 1 João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Eu vou ler os versículos, depois nós vamos comentar cada um deles. Eu creio que Deus vai estar falando com cada um de nós. Que você venha fortalecer a sua fé essa noite, crendo que o Senhor Jesus Cristo está sobre nossas vidas. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 1, fala bem assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele que é nascido dele. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha essa parte. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é? É uma pergunta. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê, irmão, que Jesus é o Filho de Deus?
Você crê que o Senhor tem cuidado de nós, que Ele enviou o seu Filho para salvar cada um de nós? Talvez você está com dúvidas se Deus te ama ou não, devido às circunstâncias que você está passando, devido à dificuldade, devido a essa pandemia. Eu não sei se talvez você perdeu um ente querido, talvez você esteja contaminado com esse vírus. Quando cremos que o Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor Jesus, temos um novo nascimento, uma nova vida, uma nova identidade. Nós nascemos de novo. E nisso começamos a expressar o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus que nos faz crer na palavra, nos faz crer que somos igreja, que temos um chamado que arde no nosso coração, que temos o prazer de expressar a palavra de Deus, de abençoar a vida dos irmãos, de estarmos orando uns pelos outros. Irmãos, para isso, se você ainda não vive isso, e sente que o amor de Deus não está tocando na sua vida, isso sim é algo de errado que está acontecendo. A pior doença que nós podemos ter, irmão, sabe qual que é? É a morte espiritual. É quando a gente pensa que não somos amados de Deus. Se você está nesse momento, né, com essa angústia, com essa dúvida, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus testifique ao seu coração que você é filho e filha amada de Deus. Pense nisso, irmãos. Aquele que guarda os mandamentos e os princípios de Deus, certamente ama a Deus. E ele é amado de Deus. Você tem feito isso? Tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Tem conseguido expressar o amor de Deus na sua casa, com a sua família, agora que você está mais próximo dela? Para os seus irmãos, para os seus amigos? Você tem conseguido fazer isso? Expressar o amor de Deus? Você tem conseguido guardar os mandamentos do Senhor, os princípios dele? Vou te falar uma coisa. Infelizmente, por causa dessa crise mundial aí, dessa pandemia, muitos não estão conseguindo guardar os mandamentos do Senhor. Muitos não estão conseguindo guardar os princípios de Deus. No versículo 3, olha que a palavra fala, que os mandamentos de Deus não são pesados. Quando foi que Deus colocou o peso em nossas vidas, irmãos? Se tudo que o Senhor fez, aliás, tudo que o Senhor faz, é bom para nossas vidas. Desde o princípio, Ele sempre nos orientou a fazer o que é certo. Desde o princípio, desde quando Ele nos formou, Ele sempre nos orientou. Desde lá em Adão e Eva. O Senhor não falou? Se comer dessa árvore, morrerá você e a sua descendência? Mas se ficares com a árvore da vida, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo, você viverá para sempre? Por que nós escolhemos o caminho errado? Lá em Deuteronômio 30, o Senhor fala com Moisés e ajunta aquele povo lá, e Ele fala, aqui tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhe, pois, um dos caminhos. Só que depois que ele fala esse versículo, ele continua falando assim, eu aconselho para que você escolha um caminho do bem, para que viva você e a sua descendência. Porque se escolher o caminho do mal, certamente morrerá você e a sua descendência. O Senhor sempre nos orientou, o Senhor sempre trouxe uma palavra de vida, Deus sempre trouxe uma palavra de vida. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós não recebemos, muitas vezes tampamos os nossos ouvidos, muitas vezes não prestamos atenção no que o profeta está falando, muitas vezes faltamos na célula, muitas vezes faltamos no culto, muitas vezes não escutamos essa live, muitas vezes as pessoas não procuram saber o que o Espírito Santo de Deus está falando com a sua igreja. Irmãos, preste atenção nisso.
O que eu estou querendo dizer é que a nossa fé está no ouvir, e quando a gente escuta, a gente expressa. E quando a gente enche o nosso coração, a gente fala aquilo que Deus está testificando no nosso coração. A fé em Cristo vai fazer a gente vencer. A fé no Senhor Jesus fará nós vencermos. No versículo 4, ele fala bem assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a palavra, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmão, olha a palavra-chave aí. O que nos faz vencer? O que nos torna vencedores? O que nos dá a vitória? O que nos faz vencer esse mundo? É a nossa fé. A nossa fé em Cristo. Não é a nossa fé no nosso braço. Não é a nossa fé na nossa mente. Não é a nossa fé naqueles homens que estão pregando essas coisas na televisão, essas mentiras do inferno. Não é a nossa fé na nossa razão. Não é a fé naquilo que nós temos de material. É a fé em Cristo Jesus. Quando temos fé em Cristo Jesus, irmãos, aí sim nós vencemos o mundo. Aí sim nós vencemos as circunstâncias. Aí sim nós vencemos o medo. Nós vencemos tudo. Porque o Senhor nos dá esse respaldo. Ele mesmo disse: eu venci o mundo. Quando Ele disse naquela cruz do Calvário: está consumado a vitória, irmãos. Está consumada a vitória do Senhor nas nossas vidas. Está consumado que o Senhor venceu todas as coisas. Ele levou sobre si até esse vírus maldito que chegou agora aí. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário. Entenda isso. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Aleluia. Tem uma passagem em João 16:33 também que fala bem assim: e tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Tenha bom ânimo nesses dias. Tenha paciência. Exerce o fruto da paciência nesses dias, irmãos. Tenha paciência, você que está em casa. Esposa, tenha paciência com o seu marido, marido com a esposa, com os filhos. Aproveitem o momento para estarem em família, para orarem junto, para conversarem, para colocarem, sabe, as conversas de famílias em dia, para estarem se divertindo, para estarem rindo, mesmo nessas circunstâncias. Não se atormentem com aquilo que o mundo está pregando. Viva a alegria de Deus dentro da sua casa. Porque isso vai passar. Isso vai passar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nesses dias nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar para o céu. Olhe para o céu, irmãos. A palavra de Deus fala que Jesus está sentado ao lado de Deus. E Ele intercede por nós todos os dias. Homem nenhum nessa terra, irmãos, homem nenhum nessa terra nos dará o que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A vida. Lá em Apocalipse 1, 17 e 18, passagem que João fala bem assim. Na verdade, Jesus fala através para João em Apocalipse. João fala bem assim, Apocalipse 1, 17 e 18, fala bem assim: eu quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O Senhor Jesus Cristo falou para João, olhou para ele, colocou a sua destra sobre ele e disse: não temas, João, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele é o Senhor. Ele já veio como Salvador. Morreu por mim, morreu por você, ressuscitou, foi aos céus e Ele vai voltar. E agora Ele vai voltar para julgar. Amém? Porque Ele já salvou.
E agora Ele vai voltar para julgar, vai voltar para separar a sua igreja e julgar esse mundo. Em Apocalipse 3:21, fala bem assim, já estamos quase encerrando. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Fique em paz. Nesses dias, ore a Deus, louve a Deus, honre ao Senhor na sua casa, seja grato a Deus pelas pequenas coisas e glorifique a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito na sua vida. Guarde os princípios, os mandamentos do Senhor, tenha fé. Jesus já te deu a vitória. Se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo, Ele já te deu a vitória. Para você que está anotando o título dessa passagem, eu coloquei assim: a fé em Cristo nos torna vencedor. Então eu creio, irmãos, que nesses dias nós precisamos lembrar do Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar do nosso intermediador ao Pai Celestial. Temos que lembrar do nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou por nós, aquele que deu a vida por cada um de nós, para que nós tenhamos fé. Paulo, quando ele prega em todas as cartas deles, ele lembra do Senhor Jesus Cristo em tudo, porque ele lembra daquele que levou ele a fazer o que ele faz, aquele que levou ele a pregar o que ele prega. O Senhor Jesus Cristo é o propósito de tudo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nada do que possamos fazer, não há o que fazer sem Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa fé. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu clamo agora a Deus para que você tenha fé no Senhor, para que você lembre dEle, lembre do sacrifício da cruz, lembre da obra consumada, lembre que você é salvo e remido pelo sangue dEle. E eu creio em nome de Jesus que você vai viver a sua vida de fé e você vai vencer. Você vai vencer essa pandemia, você talvez vai vencer o desemprego, vai vencer toda a dificuldade, toda a circunstância que você tem passado de ruim na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não importa o que seja, você vai vencer. Sabe, irmãos, o nosso papel como igreja é esse. Não temos que nos acostumar com esse mundo, não temos que nos atentar às coisas desse mundo, não temos que nos conformar às coisas desse mundo. Temos que fazer uma diferença, porque o Senhor, Ele faz a diferença. E se você crê no Senhor, você é diferente. E isso não é preconceito não, irmãos, isso é qualidade de Deus na sua vida. Então eu peço em nome de Jesus que nesses dias você exerça a sua fé, pregue o Senhor Jesus Cristo para as pessoas, tenha paciência na sua casa, tudo isso vai passar. Vamos voltar a estar juntos aqui. Eu creio em nome de Jesus que essa igreja vai encher, vai estar cheia de vidas aqui. Nós vamos festejar, eu já disse, nós vamos festejar, o pastor já falou, nós vamos festejar aqui, fazer uma grande festa da nossa volta, e vamos glorificar o nome do Senhor, por tudo que Ele fez e está fazendo nas nossas vidas, amém? Eu quero orar para encerrar, e eu queria orar nesse sentido para que Deus, para que a nossa fé esteja no Senhor Jesus Cristo, para que você lembre de Jesus, para que a sua mente esteja cativa ao Senhor, para que você tenha a mente de Cristo, que você lembre da sua nova identidade, porque você entregou a vida para Ele, e você lembre que Ele te deu uma nova vida. Não podemos viver mais a vida desse mundo, amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai querido Deus, eu quero glorificar ao Senhor, quero agradecer ao Senhor Deus, pelo amor que o Senhor tem nos dado. Obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar aqui nessa terra. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu o seu Filho, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo que tem nos guiado, nos orientado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Deus. O que nós pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria nesses dias.
Nos dê sabedoria, nos dê paciência, Senhor, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, condições de que possamos viver, ó Deus, e passar por esse período, Deus, sem perder a nossa fé em Ti, para que possamos guardar os Seus mandamentos, guardar os Seus princípios em nossas vidas, que possamos exercer a nossa fé, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já venceu todas as coisas, o Senhor já venceu tudo, Pai amado. Por isso, no nome de Jesus, eu oro para que Teu Espírito Santo testifique essa palavra no nosso coração essa noite, no coração de cada um dos meus irmãos na igreja, Pai amado, para que eles venham entender, ó Senhor, que a nossa fé está em Cristo Jesus, e assim como Ele venceu, nós também vamos vencer, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, eu oro, Deus, para que a Tua igreja seja renovada nesses dias, para que a Tua igreja seja levada a um novo nível de entendimento, de sabedoria do alto que venha do Senhor, ó Pai amado. E nós vamos passar por isso, Deus, e vamos glorificar o Teu nome acima de todas as coisas, papai. Eu Te agradeço, no nome de Jesus. Irmãos, beijão no coração, que Deus abençoe cada um de vocês e logo, logo vamos estar juntos, amém? Um abraço, tchau, tchau.